E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco capivarento. E no vídeo de Prepara o Teu Coração que eu vou trazer a apresentação de mais um dos jogadores dos candidatos. Hoje, o jogador mais intrigante, misterioso e enigmático do torneio, o Abazov. Pouco se fala sobre o Abazov e eu vou trazer um pouco mais sobre os detalhes desse jogador para apresentar ele para vocês. Porque afinal de contas, de onde vem o Abazov? Do que se alimenta? Como se reproduz? É isso que a gente vai tratar em detalhes aqui. Observem que o rating do Abazov é, no ritmo clássico, 2.632. Ele é um jogador do Azerbaijão, nasceu em 1995. E nas rápidas e blitz ele tem menos de 2.600, que torna ele aí o rating mais baixo do torneio de candidatos. Rafael, já sei. Vai ser arrebatado pelas duas. Cuidado. Cuidado que eu dei uma olhada no xadrez do Abazov e ele pode ser uma surpresa. Observem que, no histórico de rating do Abazov, ele se mantém aqui. Em azul a gente tem o rating standard, ele se mantém aqui nessa média de 2.660 ali no período de 2020, 2021, período da pandemia. Mas ele teve um pico até 2.679 na Copa do Mundo, que foi onde ele conquistou a vaga para jogar o torneio de candidatos. Então ali ele deu um salto violentíssimo, porque fez uma Supercopa, arrebatou muito jogador talentoso. Só que já na sequência desse evento, ele tava aí com esse grande desempenho, ele despencou, olha lá, para 2.632. Então teve uns eventos aí na sequência da Copa do Mundo que não foram tão bons. E agora, eu dei uma olhada no xadrez do Abazov, eu vi que ele gosta de jogar inglesa de brancas, gosta de jogar catalã, e vocês devem estar se perguntando, mas Rafael, traz uma partida do Abazov então contra a Elite. E eu vou trazer uma partida do Abazov contra o Caruana. Uma partida jogada na Copa do Mundo para a gente entender um pouco mais de como ele joga. E eu já adianto, o Abazov é um jogador muito venenoso, muito perigoso. Um jogador que joga pro ataque. E isso sempre é importante em um torneio como o torneio de candidatos. Será que o Abazov pode arrebatar o candidato e disputar o título do mundo contra o Ding? Comenta aí embaixo que eu tô curioso para saber. Agora eu aviso. Te segura na cadeira. Prepara a pipoca, vamos à luta. Que o xadrez sempre será agora. Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas vem Abazov, jogador intrigante, misterioso e o rating mais baixo dos candidatos, que pode surpreender contra Fabiano Caruana nessa partida que foi jogada no ritmo clássico na Copa do Mundo. E o Abazov, como eu falei, ele gosta de jogar uma inglesa ou uma catalã, e nessa partida ele botou um peão-dama e entrou na catalãzinha, olha lá, exatamente como aquele norueguês malandro, que é cataleiro, o Magnus. Agora, uma posição teórica é rock and roll. O Caruana tomou em C4, agora dama C2 e o Abazov prepara ele pra retomar o peão dele. E o Caruana esboça uma ideia aqui de manter um peão a mais. O Abazov falou não. Nem tudo é algazarra. Não é a Disneylândia. Jogou com A4 controlando, bispo D7. Agora o Abazov recupera o peão dele. E o Caruana, ele faz um contraponto do bispo de G2. Olha lá. Bota o bispo também na grande diagonal e segue desenvolvimento. Pá! Bispo G5 desenvolvendo. Agora o Caruana passa o cavalo pro jogo. O Abazov finaliza também o desenvolvimento das peças dele. Um total no bispo e bispo F4. E aqui, o Caruana, que é um dos jogadores mais preparados do mundo, em todo tipo de abertura, vai cair numa preparação do Abazov. Porque o Caruana jogou bispo D6 e aqui o Abazov não tomou coisa nenhuma. Ele jogou dama D3 com a ideia de E4. Rafael, tá certo isso? Porque o Abazov aqui tá permitindo que o Caruana quebre a estrutura de peões dele. Exatamente. E como eu falei, ele é um jogador de ataque. É um jogador agressivo. O Caruana entrou na linha que o Abazov queria. Ele tomou em F4, quebrou a estrutura de peões, mas o Abazov tá olhando que, olha lá, rei H1, torre G1 e torre na cara do rei do norte-americano. E isso para um jogador de ataque, os olhos chegam a brilhar. A coluna G tá aberta. Agora, Rafael, na elite do xadrez, esse tipo de ideia não funciona bem. Os ataques, assim, meio mirabolantes. Vamos ver como seguiu essa peleia. Porque o Abazov, quer dizer, o Caruana, jogou com A5 aqui, ele tenta virar um pouco do foco pro flanco da dama e rei H1, e agora tá preparando a ideia de torre G1. Aqui, o Caruana tomou em F3, então ele já elimina esse cavalo, pode saltar pro centro, pode ter temas de sacrifício em algum momento, então eliminou esse cavalo, jogou com C6, argumentando que estrategicamente ele tá controlando o bispo de F3, esse bispo não tá fazendo muita coisa, e o Abazov, pá, é torre G1, a torre na cara do rei, e vai preparar uma dobrada. O Caruana reagiu, tirou o rei da cara da torre. Agora, E4, o Abazov ganha esse centro. Observe que a posição já não é tão simples para as pretas aqui, embora esteja em equilíbrio. O Caruana jogou dama E7 para conectar as torres ainda na etapa do desenvolvimento, e torre G3, e tá claríssimo, vem por aí uma dobrada na coluna G e guerra. Olha como ele é venenoso, um jogador de ataque, hein?
foi indo pouco a pouco pra cima do Caruana. O Caruana segue desenvolvendo, falou isso aqui não é tão assustador. O Abazov dobrou e agora o Caruana falou, não tem nada desse lado. Torre G8, segurei G7, como que eu vou ser atacado? É o que o Caruana tá argumentando. E o Abazov jogou o lance E5, tirando um zagueiro ali do Rei das Pretas. Bom, esse cavalo não tem muitas casas, ele voltou o cavalo pra H7 pra manter ali no entorno desse rei. E o Abazov jogou dama E3, saindo de alguns temas como cavalo C5, que podiam estar chegando. Tirou a dama da reta. E agora o Caruana passou o cavalo pra BC e falou, eu disse que não tinha nada. Olha lá, vou centralizar o meu cavalo C4 pode estar chegando também. Esse peão pode virar um alvo, daqui a pouco a minha dama começa a ameaçar esse pimpolho. E o Abazov jogou um lance muito fino nesse momento. Um lance que pode ser considerado brilhante, bispo E4. Rafael, por que brilhante? A ideia desse lance é eliminar o zagueiro do Rei das Pretas. Esse é um momento muito importante do jogo. Porque o Caruana, as máquinas dizem que F5 aqui já é um lance emergencial e necessário pra limitar a diagonal desse bispo, mas o Caruana ignorou. Falou, Abazov, 2.632, isso não deve ser um problema. Ele jogou dama B4, que interrogou nesse momento. A ideia do lance tá claríssimo. Ele tá de olho no peão de D4, tá de olho no peão de B2, só que esse lance, ele deixa muito vulnerável. Ele larga de mão ali o rei dele, olha lá. E a ideia do Abazov com o bispo E4 era executar o lance que ele jogou agora, que é bispo toma H7. E o Rei das Pretas tá muito, mas muito solitário nesse momento. Porque aqui não tem jeito. O Caruana retomou. E olha o que o Abazov jogou. Ele jogou cavalo E4, com a ideia de cavalo F6, cavalo G5. A torre vem pra cá. É mate pra todos os lados. E aqui o Caruana jogou um dos lances mais tristes que um jogador de xadrez pode executar. Quando ele jogou o lance dama B4, a ideia é ficar de olho no peão de B2, pressionar por aqui, só que depois de cavalo E4, o Caruana tem que voltar a dama pro mesmo lugar onde ela tava antes. Por quê? Ele precisa voltar pra zaga, ou seja, ele aqui tá deixando claro que a ideia dele foi vazia e ele não conseguia executar a ameaça que ele tava preparando. E olha o que acontece agora, o Abazov joga F5 e o Caruana aqui abandonou essa partida. Até de maneira que nesse momento pode ser meio misterioso por que ele abandonou, mas o Caruana foi destruído completamente nessa partida por esse jogador enigmático, o Abazov. Rafael, calma lá. Primeira coisa, tem que ser tratada aqui. Por que o Caruana realmente não tomou aqui em B2 e seguiu a Pelé? Por que voltar? Por que argumentar que tem que defender? Porque aqui tu tá levando cavalo G5 e aqui tu tá frito. Porque, por exemplo, se tu tomar, tu vai levar mate. Tu leva a torre H3 lá e mate, fim de jogo. Outro mistério que fica no ar é o que acontece depois de cavalo G5 e ignorar. Perde o jogo do mesmo jeito, porque agora tu leva cavalo, toma F7. Quando o rei vem pra cá, tu leva dama E4. Olha a dama entrando em jogo. G6 e tu perde aqui. E não tem mais como defender os descobertos que estão chegando nessa posição. Teu rei tá aos frangalhos. Inclusive, tu ameaçando mate com a tomada torre, toma H6, olha lá. E claro, se tu tomar aqui, tu vai levar mate. Já leva mate direto, acaba o jogo aqui. Eu já tava querendo jogar rei H8, dando mais uma esperança pro Caruana, mas não dava. Então, essa linha, tu já não pode entrar por conta disso. Foi que o Caruana voltou essa dama pra zaga e depois de F5 aqui veio um mistério de por que o Caruana abandonou. Porque não tem mais como defender a posição das presas. Uma coisa surpreendente, o ataque que o Abazov colocou nessa partida. Primeira linha que a gente pensa, por que não tomar aqui? Qual é o problema desse lance? O problema aqui é que tu leva agora cavalo F6, olha que lance. E quando tu toma esse cavalo, tu leva mate com um sacrifício de dama totalmente inacreditável. E torre H3 mate, olha lá, o rei tá completamente trancado. E aqui já é fim de jogo. E depois de cavalo F6, se tu tentar tirar só o rei do cheque, tu leva dama H6, olha que maravilha. É surpreendente o que o Abazov fez aqui com o Caruana. E tu vai levar mate forçado do mesmo jeito. O que leva de novo ao mistério. Mas, Rafael, então tudo bem. Não posso tomar aqui que leva o mate por todas as pontas. Por que o Caruana não jogou cavalo D5? Esse lance também parece um lance muito lógico. Centraliza o cavalo, controla, contra-ataca essa dama. Só que nessa tu também perde porque tu leva F6, que é uma linha completamente insana. Sabem o quê? Contra-ataca a dama das pretas. E se tu tomar essa dama, eu jogo cheque lá. E essa linha parece que as brancas vão perder depois de rei H8. Porque se tomar aqui tá caindo a torre. Mais exato, tu não pode tomar a torre porque eu tô tomando a tua torre de volta e promovendo o peão. Tudo isso viu o Abazov. Tava lá, Rafael, aqui tem torre E8 ainda e tô atacando o peão e a tua torre tá caindo. Sim, mas agora tu leva cavalo F6. Olha como tudo funciona.
Se tu tomar a torre, eu tomo a tua torre de volta, tiro o cavalo e promovo o peão, não tem como defender a ideia. E se tu tomar o peão, tu leva mate. É um jogador de ataque surpreendente, o Abazov. E tá no ar a precisão desta peleia. Observem que o Abazov jogou com uma máquina terrível, jogadeira de candidatos, hein? Próximo de 98% de precisão. O Caruana jogou abaixo da média normal dele e cometeu um erro grave, que foi esse lance dama B4, largando completamente o rei dele. Mas sim, essa partida foi uma destruição, como poucas vezes na história se viu alguém fazer contra o Fabiano Caruana. Um dos maiores ratings do mundo, um dos jogadores mais talentosos do planeta. Agora, comenta aí embaixo, será que o Abazov vai surpreender nesse candidato? E comenta também quem tu acha que arrebata esse torneio. E se tu gostou dessa apresentação e da notícia, não esquece daquele likezão aí embaixo e até os próximos vídeos.